Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Princípios de Física Básica. Eu sou o Luiz e neste vídeo eu venho trazendo mais um problema aqui com vetores. É um problema muito interessante, muito simples e eu vou resolver esse problema de duas maneiras. Então vamos lá ao enunciado. Calcule o módulo da resultante dos vetores A e B. Aí nós temos os vetores aqui, A e B. O módulo de A vale 8, o módulo de B vale 4 e o ângulo entre os vetores é um ângulo de 120 graus. Para calcularmos a resultante, o módulo da resultante dos vetores, vamos primeiramente representar o vetor resultante aqui na situação. Para isso, eu vou pegar o vetor B, eu vou transportar esse vetor para cá. E para que eu faça isso, é necessário que eu respeite a direção, o sentido e o módulo do vetor B. Ok? Então, eu tenho aí o vetor B transportado. Aí eu posso imaginar um segmento de reta paralelo ao vetor A. Posso imaginar aqui este segmento de reta que é paralelo ao vetor A. Então, sendo este ângulo aqui um ângulo de 120, este outro ângulo é um ângulo de 60 graus. Eu posso justificar isso imaginando o seguinte: eu posso traçar aqui uma reta que contém o vetor B, E eu posso olhar para este ângulo aqui, sendo aqui 120, o seu suplemento, ou seu suplementar, é um ângulo de 60. E estes ângulos são ângulos alternos internos. Portanto, se aqui é 120, ali tem que ser 60, porque o ângulo de 60 é alterno interno deste ângulozinho aqui, ok? Pois bem, desenhando-se então o vetor B lá em cima, eu posso apagar aqui, pois o vetor B está lá. E a soma de A e B, que é o vetor resultante, é um vetor que parte da origem de A e vai até a extremidade de B, que é este vetorzinho aqui que eu estou chamando de vetor R. Ao fazer isso, eu destaco essa figurinha aqui, que é um triângulo, e eu vou representar este triângulo aqui do lado. Aqui nós temos o lado do triângulo, que é o módulo de B. Como o módulo de B vale 4, eu vou botar logo aqui 4. E aqui nós temos um outro lado do triângulo, que é o módulo de A, que vale 8. E aqui nós temos o vetor resultante, e é o módulo da resultante que eu quero saber. Sendo este ângulozinho aqui o ângulo de 60 graus. Pois bem, para mim achar o valor de R, eu posso aplicar aí a lei dos cossenos. Neste triângulo, pela lei dos cossenos, nós temos o seguinte: R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 4 vezes o cosseno de 60 graus, que é a lei dos cossenos aplicada neste triângulo. Então, R ao quadrado é igual a 64 mais 16 menos 2 vezes 8 vezes 4 vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Aí eu posso simplificar este 2 com este. Então, este R ao quadrado vai ser igual a 64 mais 16 dá 80. Menos 8 vezes 4. Então, R ao quadrado é igual. Eu vou colocar aqui 4 em evidência. Então, vai ficar 4 vezes 20 menos 8. Novamente, eu posso colocar 4 em evidência, porque o 20 e o 8 são múltiplos de 4. Então, vai ficar 4 vezes 4, que multiplica 5, menos 2. Então, este R ao quadrado é igual a 4 vezes 4 dá 16, que multiplica 5 menos 2 dá 3. Então, R é igual a raiz quadrada de 16 vezes 3, que é igual a raiz de 16 vezes a raiz quadrada de 3. Então, R é igual a raiz de 16 dá 4, vezes a raiz quadrada de 3 é raiz de 3. Então, o módulo de R é 4 raiz de 3. Vou colocar aqui, módulo de R é igual a 4 a raiz quadrada de 3. Essa é a resposta. Foi a primeira maneira que eu usei para resolver este problema. Mas este problema pode ser resolvido de outra forma. Veja só.
Vamos considerar aqui novamente a situação inicial. Temos o vetor A e o vetor B, e o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo de 120 graus. Temos o módulo de A e o módulo de B, ok? E queremos encontrar aí o módulo do vetor resultante. Para encontrarmos o módulo do vetor resultante, vamos primeiramente aqui adotar um sistema de eixos ortogonais, de tal modo que um dos eixos vai conter um dos vetores. Por exemplo, eu posso adotar um sistema de eixos ortogonais de tal modo que o eixo horizontal, que é o eixo do x, contenha o vetor B. Ok? Deixa eu só fazer bonitinho aqui. Aí, contenha o vetor B. E o eixo do y, ou seja, esse eixinho aqui, que passa, cuja origem do eixo do y vai conter a origem dos dois vetores. Então, nós temos aqui o eixo do y. Ok. O vetor resultante dos vetores A e B tem que ser um vetor R. E este vetor R, ele pode ser decomposto nas direções de x e y. Então, nós vamos ter componente na direção de x, podemos ter componente na direção de x e também na direção de y. Ok? O Rx é a resultante dos vetores A e B na direção de x. E o Ry é a resultante dos vetores A e B na direção de y. Então, vamos calcular o Rx e o Ry. Vamos lá. No eixo horizontal, vamos ter o seguinte. Resultante na direção de x em módulo é para ser igual. Veja que B aponta no sentido positivo do eixo. Então vai ficar B, né? É o próprio B. Aqui o vetor B está na direção de x. Eu fiz essa escolha justamente porque o B, escolhendo um dos vetores na direção de um dos eixos, ele não vai ter componente na outra direção. Como o B não tem componente na direção de y. E na direção de x nós temos B. Aí, o vetor A, olhem só, o vetor A tem projeção aqui na direção de x, que é este vetorzinho aqui que eu estou representando, que é o AX. E observe que este ângulozinho aqui é um ângulo de 60 graus, ok? O vetor AX aponta no sentido contrário do referencial, no sentido negativo do eixo x. Então, ele vai ser negativo. Então, vou ter que botar aqui menos AX. E o AX, olhando aqui para o triângulo retângulo, ele é igual a o módulo de A vezes o cosseno de 60 graus. Então, este AX é igual. O módulo de A vale 8. Então, vai ficar 8 vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. E 8 vezes 1 meio dá 4. Então, Rx é igual ao módulo de B. O módulo de B vale 4. Menos Ax, que é 4, e é igual a 0. Ou seja, a resultante aí dos vetores A e B na direção de x é 0. Então, o Rx é igual a 0. Vamos calcular agora a resultante dos vetores na direção de y, no eixo vertical. Olha só, no eixo vertical, o B não tem componente. O único vetor que tem projeção nesta direção é o vetor A. E sua projeção é este vetorzinho aqui, ó. Ok? Que é o AY. E olhando para este triângulo retângulo, nós temos o seguinte. RY é igual o único vetor que tem componente na direção de y é o A. Então, a resultante dos vetores na direção de y é o AY. E olhando para o triângulo, como eu disse, o AY ele é igual ao módulo de A vezes o seno de 60 graus. Ó. É o módulo de A vezes o seno de 60. Pois o seno de 60 é o cateto oposto pela hipotenusa. Ok?
Então, RY é igual ao módulo de A vale 8, vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E isso aqui é igual a 8 dividido para 2 dá 4, e 4 vezes a raiz quadrada de 3 dá 4 raiz quadrada de 3. Então, o RY, que a gente já calculou, que é 4 raiz quadrada de 3. Logo, o vetor a resultante é igual o módulo da resultante é igual a 0, que é o Rx, mais 4 raiz quadrada de 3. Então, a resultante tem módulo igual a 4 raiz quadrada de 3. Como o primeiro resultado que calculamos aí. Então, aqui nós temos duas maneiras de resolvermos o problema. A primeira maneira, eu trabalhei logo de forma direta, usando a lei dos cossenos. E nesta segunda maneira, eu trabalhei aí com as componentes dos vetores A e B. Eu fiz a escolha de um referencial de tal forma que um dos eixos ortogonais continha um dos vetores, no caso o vetor B. Fiz isso porque, desta maneira, eu facilitei a minha vida, pois o vetor B não tem componente na direção de Y, uma vez que o vetor B está sobre o eixo X, ok? Então temos mais um problema aqui sobre vetores, né? Eu vou trazer mais problemas aqui envolvendo operações vetoriais e posteriormente eu vou dar início aí às microaulas sobre as leis de Newton. Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.